lá, voltamos 2023, quinto episódio do Liga da Política. Sobrevivemos ao Réveillon, sobrevivemos ao Natal. Sobrevivemos. E cá estamos aqui de novo, E né? cá estamos aqui. Ai, vamos nós. E já vamos começar o ano com o vereador Barril Dobrado, que Peraí. está licenciado. Barril dobrada? Barril Dobrado. Ele pediu licença aí do Canário, né? Pra usar o barril dobrado. Mas Canário sabe disso. ele está licenciado, ele é secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania da cidade de Lauro de Freitas. É muita coisa. Mas o cargo mais importante que ele tem é que ele é pai do Bernardo. Ah, sim, claro. Nosso grande amigo Tito Coelho, seja bem-vindo. Tá preparado, meu amigo? Sempre, nós já temos que andar preparado, né? Quem escolheu essa vida pública, eu digo sempre que tem que estar preparado para qualquer ocasião. É bem verdade que às vezes a gente é pego de surpresa, mas todo político também Aqui tem a que gente ter não uma gosta boa de pegar ninguém de habilidade. surpresa, não. Aqui Isso a é gente bom não pega demais. ninguém de surpresa, aqui Isso é é muito bom. tranquilo. É uma conversa Eu soube leve. que aqui é sem filtro, né? E o melhor Desbloqueado. Desbloqueado. O melhor daqui é que ninguém nos assiste. É. Ninguém comenta, é super tranquilo. Então só somos nós quatro Eu aqui. não acredito muito nisso, não. Que na primeira edição, poucas horas depois, já chegaram mas uns é vídeos só- pra mim. é viu? um É Oi, sinal que amigo. você é antenado. Rede social, WhatsApp. É tudo tranquilo, né? Eu vi ali meu amigo Ari, eu vi ali meu amigo Paulo, eu digo, do trio eu conheço uma dupla. Vou conhecer. Agora me eu- conheceu. Pronto, aí pronto, tá fechado. Ei. Já posso estar no grupo do Zap também? Pode sim, a gente vai sair daqui. Então, inclusive pro grupo da família. Aê! Isso é bom! Mas eu Tito, quero... A gente começa sempre o programa pedindo para que o entrevistado conte um pouco da história. Como a gente só tem uma hora e você tem 37 anos dessa sua história aí de Lauro de Freitas, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o que lhe trouxe para a política, né? Essa paixão que você tem por Lauro de Freitas, esse seu trabalho reconhecido por toda a cidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho de onde veio isso. Conte um pouquinho dessa história. Eu vou tentar resumidamente, né, já que a gente só tem uma hora. Eu tenho a felicidade em dizer que nasci no contexto político dessa cidade, né? Então, eu tive parentes. Hoje, a Câmara de Vereador plenário, ela é em homenagem a um familiar meu que morreu, Lafayette, que era vereador à época, em seguida veio Dal. Então, nasci nesse contexto político, minha mãe inserida nesse contexto desde sempre. Tive a oportunidade de casar também com uma personagem que é inserida no contexto político da cidade. Meu sogro também já foi vereador da cidade. Então, desde muito jovem, a gente está inserido dentro do contexto político de alguma forma. De Lauro né? de Freitas. Exatamente. Envolvido, né, com a política partidária propriamente dita, com grupos políticos da cidade, até que em 2016 nasceu a possibilidade de uma candidatura. E de lá para cá estou eu aqui hoje, no meu segundo mandato, para a nossa felicidade. E a minha maior felicidade é saber do nosso crescimento político, já que lá no meu primeiro mandato eu tive 791 votos, fui o primeiro suplente de uma coligação, primeiro suplente do partido, assumi meu mandato, todo mundo sabe a forma como nós assumimos, né? E no nosso segundo mandato nós tivemos um crescimento de 259%. A primeira vez que você saiu candidato, você teve 700 votos? 91 votos. Você tá ótimo, meu filho. Gostou? Ah, esse número é muito bom. Do segundo eu tive 2.759. Pronto, não tem como. É muito chegar voto, é lá. muito voto na É urna. muito É voto muito na voto urna, na não urna. foi? Foi o segundo mais votado da cidade. E por Você que é você foi filho o da- segundo mais votado? Porque teve a primeira mais votada. Não, do seu engajamento do meu trabalho político. O que lhe político, fez né? crescer O que fez isso você tudo, esse chegar projeto? Olha lá. só, na verdade, nós fizemos um trabalho muito consciente, com muito pé no chão. Eu tenho essa característica que é própria nossa, cada um tem a sua característica, mas a minha característica primordial, eu diria que é a presença constante dentro dos territórios. Eu não faço isso de uma forma forçada, eu faço isso de uma forma natural, porque eu gosto Você realmente tem projetos disso. sociais, essas Tenho coisas. alguns. Nós iniciamos a candidatura em 2016 por conta desses projetos que até então eram projetos sem quaisquer sentimento de uma candidatura. Eu sou professor, né? Enquanto professor universitário, eu me desvinculei do governo da época aqui do município e optei por fortalecer um trabalho que a gente já tinha muito tímido, que era dentro das igrejas naquele momento. E aí nós montamos uma Das estrutura. igrejas? A gente tinha um trabalho social das igrejas com atendimento em saúde principalmente. Eu ensino, sou fisioterapeuta de formação, sou sanitarista de especialização, então ensino dentro do eixo das ciências médicas em todos os cursos, de medicina
na fisioterapia. Então a gente tinha esse leque de profissionais ligado a gente e montamos esse projeto social inicialmente, se não me falha a memória, Saúde na Comunidade. Tímido, né? Lá em 2014, mais ou menos, ele começou a nascer. Quando chegou em 2016, né, na beira do processo eleitoral à época, as pessoas pediram a candidatura, que até então seria minha esposa candidata, que havia sido candidata à eleição. Pois bem. Eu não conheço ela, não. Não. Qual é o nome dela? É Gal. Oi, Gal, tudo bom? Gal. Um grande prazer Beijo, de conhecer. Legal. E aí houve esse clamor Ela é popular. feliz, olha o sorrisão dela. Sempre assim, a vida toda. A vida bom. toda. assim. E aí houve esse clamor popular, e aí nós saímos em 2016, planejamos uma candidatura. Você é nascido em Lauro de Freitas? Sou nascido em Lauro de Freitas. Eu digo que quem fundou Lauro de Freitas foram, inclusive, meus bisavós. Não. Minha bisavó, inclusive, morreu há pouco tempo Você agora, superou o Totinho, mentira. Peraí. Não. Isso é tudo parente. Isso Deve é ser meu parente, Isso é primo Totinho. em algum lugar. Isso é primo em algum Sim, lugar. Você vai me chegar. desculpar, mas... Conhece muito, essa família Pois é, as famílias Você se conhece conhecem. E aí você vem de uma É família neto da política, figura mais você vem de uma tradicional. família Ele política, é, juntou com o Gal, que também vem de uma história Pois política bem, dentro da cidade, com o Beraldo, exatamente. que já foi vereador. E aí, culminou no Tito Coelho, né? Que até então era Tito Luca. Aí nasceu o Tito Coelho. Coelho, Aí o político. O político. Tito Coelho, o político. E aí, graças a Deus, a família abraçou sobretudo, né? Minha família aprovou essa decisão nossa. É bom quando de a família querer apoia. uma carreira política, porque até então eu vinha com uma carreira política, mas nos bastidores, digamos assim, apoiando. projeto social. Exatamente. Quando nasce a possibilidade disso, a gente teve um diálogo O que familiar. mudou, Tito? O que mudou, assim, de você fazer essa política sem ser partidarismo, sem ter o voto, para essa política partidária mais dura? Além do próprio crescimento, né, a política traz consigo crescimentos importantíssimos, sobretudo nas relações. É um campo que você tem que ter muitas habilidades relacionais. Eu acho que o grande aprendizado, para além daquilo que a gente pode executar enquanto desejo, enquanto sentimento, enquanto projeto, que isso aí é condição primordial, mas eu diria que eu cresci muito nas relações, né, pessoais, interpessoais, me amadureceu muito nesse contexto, porque embora eu estava nele, mas como eu disse nos bastidores, quando você é o anfitrião da coisa, e aí você tem que desenvolver habilidades Isso outras. dentro de Lauro de Freitas, Dentro né? da cidade. Que é bem mais difícil, né? Tito entra na eleição de 2016, sai suplente, e aí nessa suplência você é surpreendido, né, por assumir uma cadeira, né, infelizmente por conta de uma situação, né, que ninguém gostaria, né, que a Qual é a vereadora situação? faleceu A vereadora e Tito faleceu. assume, né? Como foi para você, né, ter que montar e fazer essa montagem mesmo de um mandato às pressas, né? Naquele foi um momento dele difícil pra gente, né? Naturalmente, quando você já disputa a eleição, você disputa com o sentimento de ganhar. Quando eu disputei com o sentimento de ganhar. Para ocupar o cargo de vereador, não virar secretário. Exatamente. E de modo que, já na disputa, a gente já tinha, naturalmente, aquelas peças que iria ocupar determinados espaços para fazer com que o mandato ele crescesse. Você foi eleito primeiro pelo Republicano, não foi? Eu fui pelo Cidadania na época, que era Cidadania. PPS, né? Na PPS, verdade, hoje Cidadania. Cidadania, né? Minha eleição foi por lá. E depois agora como você tá... progressista, né? Tá progredindo. Estou evoluindo. E a intenção é que evoluamos cada vez mais, Sim. né? Que exista crescimento. Todo mundo que entra na vida política, naturalmente, tem esse sentimento de crescer. Né? Agora, crescer para quê? Qual o propósito desse crescimento? É algo que eu trago para mim a todo momento no questionamento. É uma assim. boa pergunta. É uma boa pergunta. Aí você Ele internalizou. Peraí. Ele internalizou o sentimento de... Eu tava esperando. Foi mesmo. Ele antecipou um sentimento. Vamos lá. Você vem, vereador, militância, vereador. Dentro da secretário, igreja, dentro da origem igreja, cristã. Tem toda essa história. Tem uma cruz ali no... Esse crescimento, você tem um limite? Onde o Tito se enxerga daqui Porque a a... ambição é natural. Onde o Tito se enxerga daqui a 2 anos? Para além do Tem um legislativo. 2 anos? Tem um digital influencer que às vezes eu assisto ele que diz que o céu é o limite. Quem né? é esse digital? Não vou fazer propaganda não, porque ele já tá muito Estourado. Se a gente divulgar aqui na liga, aí ele vai estourar ainda mais.
Mas às vezes, quando a gente tem um tempinho, a gente acaba entrando nas redes sociais, então não tem nada com o que está acontecendo ao redor do mundo, né? É importante. Ele diz sempre que o céu é o limite. Eu quero ser uma ferramenta, né, de mudança, de inclusão, de transformação social aonde eu estiver. Você já consegue fazer isso hoje na secretaria, dentro da cidade de Lauro de Freitas? Eu digo que a gente tem uma contribuição importante nesse cenário, né? Talvez hoje, sem qualquer falsa modéstia, mesmo porque a gente não está aqui com esse propósito, a gente sabe o nosso tamanho político dentro da cidade, a gente sabe, sobretudo, a forma pelo qual alcançamos esse espaço e esse tamanho político. Foi fruto justamente desse trabalho. Você tem confiança da prefeitura. Você sai de um primeiro mandato, né, e você ganha um segundo mandato com 259% de aumento. Você vira secretário do município em um período difícil, que é um período de pandemia. Boa. Eu queria saber como foi esse período para você dentro da secretaria. E a nossa pasta, Ari, diga-se de passagem, foi uma das pastas que mais sofreram. Justamente porque houve um descofinanciamento importante da União, né? E outros blocos de financiamento da União foram reduzidos a entre 40% a 60%. Que bloco foi esse? Alguns blocos. Quando a gente fala de bloco, entenda que são financiamentos da União para alguns blocos específicos. Então, tem o bloco da proteção social básica, o bloco da proteção social especial, o bloco do Acessuas, o bloco da nutrição, da segurança alimentar, enfim. Mas isso foi geral, União? Na União. Ou foi Lauro de Freitas na perseguição do governo federal? Na União. O próprio bloco de um programa importante, que era o bloco do financiamento do Bolsa Família, à época. Então, todos esses blocos da União... Não, o Bolsa Família existe até hoje, com outro nome. Mas foi descofinanciado o repasse para o município. O que é que acontece? Falando especificamente do Bolsa, mas vou responder a sua... Hoje, nós temos uma folha que custa para a União de beneficiários em torno de mais de 14 milhões. Mas para a gente fazer gestão desse programa, o Ministério cofinancia ele, ou seja, profissionais, espaço, equipamento e por aí vai. É possível. Então, esse cofinanciamento da União ele foi cortado, inclusive era um dos melhores blocos que nós tínhamos e foi cortado drasticamente. Você acha que vai melhorar agora com o governo novo? A perspectiva, pelo menos nos primeiros anúncios, né, é que haja já a abertura novamente de alguns blocos que foram extintos, e a nossa grande perspectiva dos militantes é que os blocos que tiveram redução de 40% a 60% vote no mínimo no teto anterior. Agora eu entendi nessa casa de espelhada, como foi que você tentou manter ela? Pois bem, respondendo a sua pergunta. Então, nós tivemos um momento delicado de descofinanciamento da União e o município tendo que assumir alguns compromissos que até então eram assumidos pela União, digamos assim, né? Agora eu entendi, 37 ministérios. Talvez sejam esses blocos que vão ser reingressados agora. Pois bem, e o Ministério do Desenvolvimento Social, ele foi extinto no governo anterior. Sim. Foi acoplado em outro ministério. Foi criado o Ministério da Cidadania, dentro dele algumas secretarias, né? E o social... Você tinha uma relação boa com o ex-ministro, o João Roma? Não conseguir ter nenhuma relação. A relação ela foi meramente institucional. Agora, se você me perguntar, tudo aquilo que o Ministério colocou à disposição, que grande parte dos recursos eles ficaram destinados aos municípios por meio de emenda parlamentar, né? As emendas de adesão, os municípios praticamente não conseguiram absolutamente nada, mas as poucas que existiram, nós disputamos e conseguimos vencer todas as que disputamos, quando não em primeiro, no máximo em segundo lugar, que é uma grande felicidade nossa em dizer. Uma ressalva. João Roma poderia vir aqui conversar com a gente e falar essas coisas, né? Ele já tá conversando com a imprensa? É bom ele conversar. O galego, gente boa. Dizem que ele tem um bom tratado, inclusive. Ele tá na fazenda ainda? Não sei. João Roma, vem, a gente quer conversar com você. Tem um negócio do bloco aqui que o dinheiro não chegou. Como é que foram esses blocos aí que sumiram, eu quero né? saber. Veio deputado. Você não é mais ministro. Mas ele é deputado federal até primeiro até de fevereiro ele é deputado federal. E inclusive não é mais ministro. O Bolsonaro não botou ele lá de novo, né? Ele teve a transição do governo, acabou. Como deputado. Já viajou. É mais fácil, é mais acessível João Roma, como deputado do que. Vamos contactá-lo. Pronto. Abraço. Mas voltar aqui para o nosso secretário. Volte, secretário. Mas foi difícil iniciar uma gestão com essas dificuldades. Mas graças a Deus, a prefeita entendeu, né, que o social era um eixo prioritário da gestão e acabou sendo parceira, né, nossa, financiando e patrocinando algumas coisas que até então eram mantidas
pela União. Então, todos os projetos que foram importantes para Lauro de Freitas e que eu apresentei, que precisaria de investimento maciço do recurso do Tesouro para a nossa felicidade, aconteceu. Claro que poderia acontecer, né? Coisas ainda maiores, e a nossa perspectiva, Paulo, é que com esse refinanciamento da União, o recurso do Tesouro possa ser utilizado para políticas outras de caráter municipal. Quando nós criamos diversas, né? Maravilha, maravilha. Você falou Eu aí queria ouvir uma delas que você criou e executou e que bombou em Lauro de Eu vou Freitas. falar mais recente, que nós implantamos há 2 meses atrás, que foi o Lauro Sem Fome. Não ouvi falar desse Lauro Sem Fome. Não? Então, nas minhas redes Então, sociais, lhe convido. Peraí, eu vou te seguir Vereador. agora. Então você está comendo Você bem, não viu? está me comendo bem, seguindo. tá com fome, tá tranquila. Você tá tranquila. É bom saber sobre o Lauro Sem Fome, sobre esses projetos sociais, porque são projetos de assistência nesse momento que a gente precisa. Tito teve, durante a passagem da pandemia também, Lauro de Freitas sofreu com uma migração muito forte de venezuelanos aqui, né? E você teve um projeto muito forte, inclusive com a criação do centro De referência ao imigrante ali no Exatamente. Jambeiro, Tem não é muita isso? gente em situação Me de conte. rua hoje aqui, aproveitando até esse 2 perguntas Da importantes. Venezuela? tem Sim, venezuelano Jura? aqui. Venezuela não tá tudo bem? Você tem Calma, certeza mulher, que não tá calma. bem na Venezuela? O secretário acolheu. É depois, que Tá tudo bem, que coisa! eles estão vindo pra Lauro de Freitas, Eles estão pra ser vindo pra acolhido pelo Lauro de secretário Freitas de que tá Defesa. sem recursos. Nós Vamos nós lá. criamos o primeiro centro de referência no acolhimento a imigrantes venezuelanos do norte e nordeste do país, que é Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas, agora dia 23, será certificada como cidade migratória por uma instituição chamada de Migracidades, né? Essa avaliação ela foi feita por instituições federais, universidades federais, e graças a Deus, Lauro de Freitas está sendo certificado. Dia 23 estarei indo para a certificação por conta desse centro Vai, de Brasília. referência. Temos quantos imigrantes ao total Quando aqui? nós tivemos conhecimento, foi um dado empírico, né? Nós tínhamos 407 venezuelanos. Isso. É. Hoje, referenciados no nosso centro de referência, nós temos 255 pessoas, né? Tá morando lá, 73 E lá eles recebem o quê? famílias. Qual é o tipo de atenção que eles recebem? Esse centro de referência, eu digo a você, nós conseguimos, claro que recurso federal para cofinanciar ele. Ah, né? e liberaram o recurso. Liberaram o Graças recurso. a Deus. Mas a gente tem que falar das habilidades técnicas nossas de ir Sua em também, busca de do fazer, recurso né? acontecer. Quando o recurso não vem, tem que saber E buscar. nós conseguimos um recurso pouco menos de 1.900.000 e alguma coisa mil reais. E Um alguma pouco, Quase 2 pouco milhões. Não, menos de 1 Menos de milhão. um Ah, milhão. 900 mil. 900 e pouco mil. Então nós fizemos um plano de trabalho que foi apresentado ao Ministério para que o Ministério aprovasse Você, esse por ser recurso. professor, é bem didático É. nessa coisa. né? Ele desenha. Hoje eu fui- Professor, Ele tem um espaço na mesa que ele soube ocupar. Hoje eu Você fiz observa isso. bastante. Hoje eu peguei um papel, pedi uma área técnica minha, um projeto específico para disputarmos um recurso do Ministério. Já agora no governo Lula, eu disse, eu quero assim, eu quero que seja escrito assim, dessa forma, com esse tópico, dessa Aí, forma. aí tem você toque? sai na frente por essa vantagem, né? Porque Você você tem já toque, sabe, Tito? já sabe Olha, se como não tiver falar. sumário, eu vou ficar triste, porque eu quero esse apêndice lá no Você- final. Eu você- quero isso como anexo do projeto. Você tem toque de fazer as coisas do seu jeito na ponta da pouquinho, cara? né? É Coisa saudável de ser o isso. professor, né? A É parte saudável. técnica. Aí, Todo né? mundo tem um jeitinho Esse que jeitinho, fica, né? eu gostando de ver. Aí, assim, Metodologia Tô conhecendo o científica. Tito Metodologia agora. Tô científica. conhecendo o Não Tito é? agora. Um grande Primeiro amigo semestre, do- né? Todo mundo faz, né? É. Mas É ótimo. esse recurso nos permitiu implantarmos importantes estratégias de superação das vulnerabilidades para esses imigrantes. Eu vou destacar aqui algumas para não ser prolixo na minha fala. A principal investimento que nós fizemos foi dentro da segurança alimentar, né, para garantir aquelas famílias que às vezes não tinham o mínimo necessário, e também voltado às formações profissionais para que eles, a partir daquele ofício, tivessem a condição de ter uma renda mínima e que conseguissem sobreviver. Embora nós tenhamos nesse agrupamento de venezuelanos uma grande parcela de nível superior e por aí vai. Então nos preocupamos com a língua e nos preocupamos com as formações. Fechamos a parceria agora com o Senac, um contrato com o Senac, que está levando diversas formações para esses venezuelanos, para que possam ter um ganho, um sustento imediato. Tá, Né? e essa galera vai ficar trabalhando, vivendo aqui?
sustentada, vai gerar emprego. Está não aqui é vai. direito deles, né? Claro que tem Não, órgãos. o princípio da soberania nacional, que- meu querido. que- No direito deles, eu vou invadir a fazenda dos outros, entro e ganho. Mas não invadiram, não. Vou lhes falar. Foram convocados para vir para cá. Como eles vieram para cá? Eles vieram para cá no período que antecede a pandemia, né? E vieram por uma instituição que trouxe eles para trabalhar em uma outra instituição que De eu quem é essa prefiro. instituição? Prefiro não citar os nomes, tá? Ai, meu Deus, eu vou pesquisar no seu Instagram. Procuremos no Google, procuremos no Eu Google. quero saber quem é essa instituição que está trazendo o uma venezuelano para o instituição Brasil. trouxe para trabalhar em outra instituição que era os Correios. Sim. Né, para trabalhar aqui pelos Correios, e me parece que uma sede. Correios? Nos Correios, e uma sede que ficava ali no entorno do CIA. Né? Sim. Eu não sei exatamente onde estava localizado. Então eles vieram para Areia Branca, Jambeiro, Capelão, por conta da proximidade. Como o aluguel é mais barato naquela região do que nas cidades próximas, vieram para cá. Com a pandemia e com a crise, o fechamento de praticamente tudo que aconteceu. Processo de estatização, né? De quê? Não houveram Processo mais de condição, de nessa empresa possivelmente perdeu o contrato. desestatização, né? Que não aconteceu. Mas que não aconteceu. E aí eles ficaram sem o esse sucateamento, sim. emprego Já que havia era muito tempo o garantido sacatamento dos Correios, né? por meio da instituição que o trouxeram. E aí ficar sobre a responsabilidade de quem? Do município. Do município. Entendi. Entendeu? Agora eu quero saber quem foi que trouxe. Viu? Dito, Vai, Porque tá aí Agora- cutucando, eu quero tava saber. procurando. Oxe, isso aqui tem a uns... pandemia... Depois eu lhe digo em secreto. Fora os Pronto. venezuelanos, as pessoas em situação de rua, existe Pronto. isso na Lauro de Freitas, como isso é feito? Porque assim, quando você Tem uma começa a casa de acolher, acolhimento, não tem? existe uma situação que quanto mais você bem acolhe, mais as pessoas chegam. É Né? verdade. Por onde eu passei, pelas prefeituras que eu passei, quanto mais. Ó, a cidade ali acolhe. Aí chega um ônibus. Chega mesmo. Eu já trabalhei numa cidade que chegava um ônibus. Assim. Aí parava e descia o ônibus. Não, porque lá todo mundo acolhe. Então, assim, como é que é isso aqui hoje em Lauro de Freitas? Como é que esse trabalho se dá em Lauro de Freitas? Existe um serviço que é tipificado no SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. Está lá tipificado, que chama-se o SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. Dentre o escopo objetivo do SEAS está trabalhar a população em situação de rua. O fato de estar tipificado na legislação não significa dizer que se esteja efetivamente funcionando. Mas, logo que nós chegamos à frente da secretaria, nós tivemos essa preocupação imediata, que foi despertada através da minha coordenadora, da minha diretora da Proteção Social Especial. Ela falou: Tito, tem um nó crítico na nossa cidade, que são as pessoas em situação de rua. Quantas pessoas hoje tem? Eu digo a você que nós tiramos da situação de rua 159 famílias. E elas estão o quê? Trabalhando, vivendo Essas normal? pessoas, esse processo de tirar da situação de rua não é uma tarefa Não é tão fácil, simples. porque muitas vezes ele não quer sair da Não rua. querem sair. E eu quero Tem a dizer, questão do vício das drogas. perfeito, os hábitos de rua são terríveis. Mas hoje nós tiramos 149, demos habitação para essas pessoas, né? O auxílio moradia é acompanhado pela nossa rede. Então, tanto esse contexto familiar, né, de membros da família todos são acolhidos, ou seja, as crianças vão para o serviço de convivência, os idosos vão para o serviço de convivência dos idosos, a gente inclui na rede da educação, inclui na rede da saúde, tenta garantir o mínimos sociais para essas pessoas, dentro especificamente da segurança alimentar, não é só dar uma casa especificamente, Sim, e depois tem que trabalha essas relações familiares e comunitárias. Para ele não voltar para a rua de novo. Quando se observa a regressão dos hábitos de rua, a gente começa a trabalhar a questão da possibilidade E do na emprego. maioria dos casos Agora regressa por existe quê? também, Tito, uma... Hoje a nossa felicidade dos 159 que nós tiramos, ninguém retornou. Nós não tivemos sucesso com outras famílias, que aí é diferente. Nós temos 3 situações crônicas no município que a gente não obteve sucesso. Onde Quais são? são as 3? Nós estamos com uma hoje que talvez seja de conhecimento geral, que está ali em Vila do Atlântico. Na praça, na frente do apoio. Pronto, perfeito. Na frente do apoio. Ó, eu vou te falar mais uma também. Ali próximo a Selfit. Selfit Sim. Academia Porta Pessoal de Vilas. Tem uma galera. Aí nós temos um que se instalou recentemente, que está na Passarela do Menandro. Não sei se vocês já viram. Não andem por lá, não. E estamos com um que tinha Já saído tá tudo mapeado. e uma outra família retornou, que está ali na rua do restaurante Picuíta, que você sabe, Sim, né? sim. Um pouquinho antes do restaurante. Ah, então deve ser essa galera que tá migrando ali pra frente da academia, talvez. Pode ser que seja essa galera. Aquele específico de Vila do Atlântico, nós passamos quase 3 meses de trabalho, conseguimos tirar a guarda daquelas. 10 pessoas ali, né? Hoje tá menos, porque tinha alguns de Aracaju, nós conseguimos. Botou no ônibus.
Aqui, ó. Vamos só... Mas o venezuelano ficou. Eu vou só pedir pra Tito tomar um copo d'água aqui agora, porque o papo tá muito didático, tá muito tranquilo. Vai tomar uma água que a gente vai precisar. Vamos botar uma pimentinha nesse negócio aí. Nessa xícara chique. Tá preparado? Essa xícara é sua, inclusive. Pra levar pra casa? É um presente. Ah, maravilha. Próxima vez que eu vier eu trago, viu? Se você conseguir passar pela entrevista, né? Porque agora... Eu tô gostando dessas redes sociais. Tá. Eu vi aqui você até no metaverso. Olha pra isso. Mas menina, Homem não tá vai antenado. falar não. Qual é o endereço aí, sabe? Vereador Tito Coelho. Pode Pronto. seguir. @vereador Tito Coelho, né? Tito Esse Coelho Instagram. Maravilha. Se você botar Tito Coelho, só vai bater em Eu já você. seguia, mas... Tito, deixa eu lhe perguntar uma coisa, e é uma coisa que tem incomodado muitas pessoas. Hoje em dia você chega nos mercados e você sempre tem uma pessoa que está com um pacote de biscoito, um pacote de leite na mão, né? Você sendo abordado pelas pessoas dentro dos mercados. O que é que você tem feito enquanto secretário de desenvolvimento, né? Desenvolvimento não, de cidadania da Sendesc, para poder estar trabalhando com esse povo? Existe uma comunicação da secretaria com esses mercados, com esse público que não são moradores de rua, né? Mas são pessoas que vivem na rua. Pedinte, né? Que é um chama. Olha só. Existe um trabalho hoje? Existe um trabalho disso? Inclusive, eu vou lhe trazer um outro dado que agrava ainda mais a situação, que é a presença de crianças, né? Que às vezes, me perdoe a franqueza, mas é a realidade, são utilizadas inclusive pelos seus tutores para aquela finalidade específica, Mas porque é é a isso verdade. Nós temos um trabalho que nós fizemos no início de 2021, que foi na tentativa de erradicar o trabalho infantil de Lauro de Freitas, né? Em Lauro de Freitas, nós encontramos, se não me falha a memória, em 3 dias de busca ativa, nas praias, no comércio geral da cidade. Nós encontramos, pasmem vocês, 67 crianças, se não me falha a memória, em situação, né, de trabalho. E aí trouxemos todas essas famílias, inclusive, para dentro da nossa rede É um socioassistencial. trabalho de enxugar gelo, né, Tito? Por mais você faça, mais vai aparecer, mais... Pior do que ter o adulto é ter a criança, estimulada a esse hábito. E aí trouxemos essa família, grande parte delas, para dentro do nosso CREAS, construímos um acompanhamento socioassistencial com essas famílias, disponibilizamos diversos benefícios legais da assistência para que essas crianças não estivessem mais nessa condição, né? Tivemos sucesso com as 60 e tantas pessoas, famílias, não tivemos sucesso, mas tivemos sucesso com uma parcela considerável dessas crianças. É comum isso acontecer, Ari, em alguns pontos da cidade em específico. A gente estava falando de Vila do Atlântico, você vê ali no antigo Pão e Vinho, o quanto você vê isso. Você vê ali no mix da próxima portaria de Vilas, você ver isso acontecendo. Então tem alguns pontos, os grandes mercados, você vê o atacadão, uma coisa ou outra acontecendo. Nós fazemos abordagem, nós temos o SESC, que eu te falei, o Serviço de Abordagem Social, que trabalha 24 horas. Você falou, e a 24 horas, a prefeita literalmente. Tem um trabalho ao seu lado, junto com isso, ela sabe desses números. Sabe. Ela Pelo menos eu apresento tudo em relatório, né? Mas Você é de confiança dela. E ela é Espero que sim, senão não estaria, né, na função Você é de de secretário, né? se sensibiliza com isso, ela compra essa briga com você. Moema é altamente sensível. Como eu disse que eu nasci no contexto político da cidade, em algum momento eu fiz parte de outro grupo político, né? Todos sabem disso. Qual era o grupo político? Eu fazia parte do grupo político que era oposição, né? Naturalmente, a do ex-prefeito. Mais uma vez. Não, do ex-prefeito Márcio não. Do grupo que antecedeu Márcio. Quem que é? Né? Mas o que é o grupo de Leão. Márcio foi Moema. Não, que antecedeu. Antecedeu Moema. Que antecedeu Moema. Fora, porque que antecedeu porque Moema Márcio, veio e interrega no Moema. Márcio. Tem aquele interno. Então antes você fazia parte do grupo, né, que era de Leão naquele momento. E a visão. Do grupo de Leão. Eu não vou dizer nem que fiz parte do grupo de Márcio propriamente dito, porque não fiz, porque saí muito rapidamente. Teve grupo. Eu não sei, você também que fez parte dele, sabe, Márcio? Por isso que eu estou lhe perguntando. Eu agora tô apimentando também, viu? Por isso que eu
você e teve grupo, mas tudo Eu bem. quero deixar claro que da gestão de Cláudio Freitas eu nunca fiz parte. Mas você quer Vai conversar com ele. fazer. Mas você quer Bom, conversar com como ele. vocês são videntes, era ele que é o pai de Oxóssi que faz as cartas. Ele que abre mesa. É ele que abre mesa. E a visão que eu tinha de Moema era uma visão terceirizada, respondendo a sua pergunta, né? Aquela visão, quem é Tito? Tito na visão de uma outra pessoa. Teve alguém que te apresentou a Moema, disse, ó, esse cara é foda. Quando ela Bota ele aí no grupo ela que me ele faz fez ali. um convite, logo que eu assumi o primeiro mandato, ela me fez um convite para dialogar com ela. Eu digo, eu não tenho razão nenhuma para não dialogar com Moema. Então, a partir daquele momento, logo no meu primeiro mandato, eu comecei a ter uma relação com ela. E hoje a E naquele visão momento o partido já era a base de Moema. era oposição, era eu e Coca, branco. Coca Branca eu já ouvi falar. Mas Inclusive, ele Quem casou você com uma assumiu o amiga minha de mandato escola, na época de suplência, escola. já era a base dela. Era verdade. você Não era assumiu, fácil. você Mas ela era do republicano, ela era do PR. Porque foi PR, coligação é PR verdade. e PPS. PPS, é verdade. Entendeu? Tá vendo? Então- Você tá querendo jogar ele já no partido da base. Não, mas- Quando eu fui, Ele Moema se me saiu chamou. Você levou o partido quando você foi com ela? Não ou pude você- porque por não era presidente. por quê? Presidente era Marcelo. Eu, Isso. de livre e espontânea vontade, Marcelo. decidi Isso. estar, né, criei Sim, essa relação com ela. Então, dali por diante, a gente criou essa relação muito boa, muito próxima. E eu passei a conhecer Moema não mais pela visão terceirizada, não dos palanques políticos da vida, mas, né, de me relacionar com ela. E como é, Moema? E a minha felicidade... Cá pra nós. É. Como é que foi que ela entendeu esse processo de você no PP, Leão, rompendo com o Eu nem Rui? respondi a outra, já tá falando de rompimento. Eu quero saber da intimidade. Moema é Eu quero muito- entender Moema Porque é tem muito- gente que diz que é um demônio, tem gente que quer um anjo. Não, tem Moema que é ter muito contraponto. democrática. Às vezes democrática Demais. até demais. É mesmo? É altamente respeitadora. E eu, Tá vendo? em momento nenhum. Me Então disseram você- que ela acabou com a secretaria do rapaz, Tá porque ela não vendo? gostou do rapaz. Que rapaz. Tá A outro que tava. Como é o nome dele? Totinho. Ivo. Não. Juca. Menina. Juca disse que ela acabou com a secretaria, não foi isso? Por causa de foi desavenças. E você disse que ela é porque desceu democrática? bem votado? Não Você sei. tá dizendo que ela cortou verba da Não. CESP e só... Então ela tem os preferidos e você é preferido dela. Tomara que seja, tomara que esteja certo. Viu, bom, hein? Você é preferido dela. Aqueles coleguinhas. Tomara que seja, mas eu acho que não é isso não. Eu acho que ela olha pra mim e ela me respeita enquanto político, né? E enquanto gestor. Respeito, ele tá acima de tudo. Então eu acho, na minha Eu acho que avaliação isso, por você ser muito técnico também, pessoal, Você gosta de exatamente. ser executivo? Gosto, tem sido uma experiência muito boa. Todas as funções que eu assumi no executivo foi sempre de diretoria, de coordenação, coisa e tal. É melhor do que ficar com o vereador E gritando, aí, fazendo essas coisas. Mas é importante suando também. camisa, Mas andando quem- pela cidade. Quem aquela quer coisa fazer uma chata. carreira na política tem que ter uma vivência do legislativo, tem que ter uma vivência do executivo, porque isso nos habilita a espaços outros, né? Mas peraí, você assim, vestido todo elegante, Tá achando? arrumado, com esse relógio chique, você não vai Sempre estar assim, andando na sempre Itinga, assim. andando no bairro assim. Sempre Ando assim. Você anda assim. Sempre assim. Você tem que botar aquela Sábado. bola polo, pá, tal. Ah, meu Metaverso, eu vi que suas O meu postagens. povo é um povo que me compreende. Eu sou igual um camaleão. É Me mesmo. visto para as ocasiões. Cada ocasião eu estou com Aí a- não tá errado, aí não tá errado, aí ele tá certo. Aí ele tá certo, tem que estar com a roupa propícia. Pois bem, como eu sabia que eu ia lhe ver, eu botei minha blusa da Brooksfield. Eu tô vendo que ela é chique. Tá vendo? Agora diga. Botei minha calça de grife, botei meu sapato de grife, porque eu vou conhecer Luma. Ah, olha aí, ó. Então agora Tá eu vendo, tenho Luma? que Faça o ir coração bem pro homem. vestido. Calma, Mereço. eu já fiz o coração, porque ele tem ali um Uma símbolo do cruzinha, né? cristianismo, ele é de uma família cristã, conservador. Sim. Olha aí, tá vendo? Uma pessoa de valores de família, não tem como não ter uma Pois bem. consideração. Só falta Mas a pergunta, né? Do que votou, né? Olha, voltando, Moema é democrática, tá? Moema é E democrática. a minha decisão, quando nós conversamos politicamente, eu disse, Moema, eu tenho esses candidatos que eu não abro mão e não posso abrir mão. Ela, em momento algum, fez qualquer objeção aos meus Candidato candidatos. pra trabalhar com você. Meus candidatos a deputado, que eram do partido que tinha rompido do PP, eu disse, Quem que foi que você foi ao estadual? eu não abro mão. Bora saber mais um pouco agora dessa Quer campanha. saber, é? Dessa campanha. Vamos entender essa campanha. Meu deputado estadual foi Laerte do Vando. Não sei quem é. O 7º deputado mais É votado votado em da- Lauro de Freitas, que nós trouxemos para dentro do município. Mas ele foi bem votado na Bahia também. Foi. Foi, né? Foi eleito. O E o meu federal? deputado federal não poderia ser outro, que era... Léo Prats. João Leão. João Leão. Presidente João estadual. Leão. João Leão. Eu confundi, porque ele O tá no meu grupo do senador Paz. na época
foi Cacá Leão, que é um amigo particular, inclusive. E os meus candidatos à majoritária, tanto no Estado quanto na União, foram os candidatos da prefeita, que foi Jerônimo e Lula. Então, isso foi acordado em mesa, né, com o meu partido, com os líderes do meu partido e também com ela. Então, eu fiz meus encontros tanto para A quanto para B. Não sai caro nem barato. E isso foi respeitado durante todo o momento. Por isso que eu digo que é democrática. Para mim, foi em todo momento. Então essa conversa de Luma ficou triste. Ela achou que você tinha apertado outros números. Peraí, na majoritária. ela só liberou ele apoiar estadual e federal diferente porque ele votou no governo federal em consonância com o partido dela. Sim. Isso não é democracia, isso é acordo, meu bem. A democracia pode perpassa por momentos Isso é de acordo. política. Consonância, acordo. Mas o não democrático seria se eu dissesse não aceito. Então a democracia também passa por momento de acordo. Foi 50-50. É. Pronto. E isso vai culminar dele poder ter mais recursos na secretaria dele agora, dele poder ter um diálogo melhor com o atual ministro. Essas coisas eu não aprendo, não. Essas coisas tem Esse é que o processo, pegar a não é? visão. Pega essa visão. Pega Essa a visão. visão. Pega a Agora, visão. a partir de agora, ele tem um diálogo Você tá melhor muito no fechado. ministério, É, né? na secretaria, Muito porque fechado. apoiou. Ele tá certo, tá Ele errado, abriu não. o leque dele, meu amor. Ah, poderoso! Tem muita gente falando aí, João É Leão, assim, né? João Leão, candidato a prefeito. Você acha o quê? Eu não. Do bonitão. Eu não acredito nessa possibilidade, Você acha que ele tem Leão essa, tá cansado, tem né? essa vontade ainda? Uma certa vez eu fiz até essa pergunta a ele e claro que na política as coisas mudam, né? O Sim, cenário muda, sim. o cenário às vezes exige que a gente traga um personagem que estava lá em uma outra esfera, em outro nível, e traga para uma outra realidade, porque as conjunturas políticas pedem. Então, a gente não pode dizer que nunca beberei dessa água, dessa fonte, mas eu de forma bastante Tenho medo dessa frase. particular e pessoal, aí é visão de Tito. Eu acredito que não, acredito que ele deverá conduzir o mandato dele, né? E Lá descansar. na Câmara. Descansar que homem daquele não descansa assim, não. Ele não vai descansar? Leão ele vai dar palpite aqui. Leão Então, Lauro de descansando. Freitas. Leão descansando é mais do que muita gente trabalhando. Eu só lhe digo isso. Quem Eu conhece acredito sabe. que ele vai conduzir, concluir o mandato dele lá, são 4 anos trabalhando pela Bahia, né? Como ele bem diz, tem muitos municípios aí que eu acho que ele não pode abandonar. Você acha Né? que do grupo político dele, essa renovação perpassa por uma pessoa jovem como Tito Coelho sendo candidato a prefeito Lauro Freitas? Tudo é possível. Eu digo sempre Aí você tem que desfazer a amizade com o Moema. não necessariamente. Ah, você vai conseguir conciliar João Leão e Moema? Essa é a política. Já são. Você é o cara! Mas o PP tá na A base. conversa é outra. Não, esqueça de PP tá na base. A conversa aqui é o entrelaço dele político com opostos totalmente diferentes. Tudo é possível. Porque tudo brigar, é né? Se possível, pode se conversar. Claro, acho que política perpassa pelos momentos de diálogo. Na política a gente tem uma relação de dependência muito grande, a gente não pode negar isso, né? O quanto a gente Como é que depende. você se dá hoje com os vereadores de oposição na cidade? Como é que é esse Você diálogo, quebra o pau? sua conversa com Não, eles? eu- Até porque você também Chama vereador, pra tem conversar. mandato. Eu tenho um Sim. perfil bem apaciguador, não é uma característica minha pessoal. Eu acredito que às vezes no excesso de discórdia perde-se o município. Não estou dizendo que os enfrentamentos eles não são salutares, eles são necessários, Sim, sim. mas de uma forma sadia para que o município ele não tenha grandes prejuízos. Então ela é a minha condição. Eu atendo a todos. Se precisar deles, tenha certeza que ligo, como já liguei algumas vezes. Tem algum chato que vocês botam no modo de espera? Ou alguns. Nunca deixei de atender ninguém. Ai, meu Deus, fulano. Agora não, daqui a meia hora Se eu não puder atender na hora, eu retorno a todos, independentemente de seja base ou oposição. Porque se tem mandato, tem de forma legítima. Ninguém que assume qualquer que seja a função, né, dentro do executivo ou do legislativo, os tem, né, por ter. Porque o poder aquisitivo, né, comprou o cargo, comprou a função com dinheiro, não. Tem de forma legítima. Quem garantiu foi o povo. Se o povo garantiu, quem sou eu para desmerecer? Eu tenho que ajudar, dentro das minhas possibilidades, naturalmente, a exercer a sua função e respeitar as suas funções do ponto de vista constitucional e da própria legislação orgânica do município. Então,
Depois Você do não me resu- disse se você joga alguém nos canteiros. Não jogo ninguém nos canteiros, não. Depois desse Vai que eu disse que na política precisa de todo mundo. Vai que amanhã eu preciso deles. Oh! político, mano. Político. Vai que amanhã as coisas mudam. Break news aí. Então, Tito é pré-candidato a prefeito daqui? Não! As É, ruas... porque só se precisa do legislativo quando precisa aprovar alguma coisa. Quem precisa aprovar? O Então tá bom, prefeito. não, Mas não, essa não não avisa responda pra assim, ninguém. não responda assim. Gal pode ser a primeira-dama do município? Aquela moça que tá sorrindo ali, incrivelmente Pelo feliz. sorriso acho. sim, ó, pelo sorriso. Eu Ela acho. quer ser. Seria uma ótima primeira-dama. Ô Paulo, do você município. sabe que eu fico preocupado com candidaturas que nascem precoce ou do sentimento pessoal. Mas amanhã é 2024. Não, 24. tem gente que tá lançando Esse ano candidatura da aí eleição. antes da eleição Poxa. de 2022. Eu digo sempre o seguinte, Sim. eu quero continuar ouvindo as ruas. O povo te pede? Muito. É mesmo? Vem aqui, meu vereador. Muito, Agonia. tô mais osso. Eu não tenho nem mais pedido na rua. É mesmo? Eu tenho pedido pra disputar outro. Ou as pessoas geralmente quando encontram político. Não, as pessoas hoje me param. Porque você é uma E- pessoa Qual é o mais seu nicho acessível. eleitoral, uma Lauro pessoa- de Freitas? Qual é o bairro que você... Eu fui o vereador mais votado de Tinga. E Tinga é um negócio, velho. Eu Tinga tive joga a galera. 2.224 votos em Tinga. Então, eu hoje trabalho por todo Lauro de Freitas porque estou numa função que eu tenho que desenvolver políticas públicas que contemplem a todos e todas, de forma bem pareada. Mas eu não posso negar que eu tive maior votação, quem me elegeu foi Lauro de Freitas, né? Mas com maior votação, expressiva Tem votação um de carinho por Tinga. Tinga, né? Tinga é outra coisa. Tinga. Você, Tinga é um Débora brilho. Regis, Juca chegou aqui. Mas Esse ele pessoal, mais votado ele mesmo. é o mais votado de todo mundo. Porque ele é o Não. queridinho. O mais votado. Ipatinga. Ele é o queridinho. Eu já saquei aqui. E com esse resultado que deu essa urna, especificamente em Lauro de Freitas, que Neto ganhou de Jerônimo. Vai, sorri agora, Tito. Como Voltei é que sorrindo, foi? Tito. Como é que se explica isso? A nossa sorte é, mais uma vez, ninguém nos Oi. assiste. Ninguém nos assiste. Como é que foi isso aí? Ninguém. Dentro desse bastidor aí, como é que foi isso aí? Como é que a base da prefeita aceitou isso? Se é que aceitou. E ó, já que você falou a base da prefeita, eu diria o seguinte. Moema conseguiu transferir para Jerônimo a votação que ela teve para a prefeita. Foi Lula, não? Não foi Lula que deu voto pra ele, não? Estou dizendo no município especificamente, Ah, né? município. Dentro do município de Lauro de Freitas, Jerônimo teve a votação que Moema teve para a prefeita. Então isso, na minha avaliação particular, eu avalio como que ela conseguiu transferir a votação O que patrimônio teve, eleitoral dela. o capital político dela para ele. Vocês estão Ponto. preocupados? E bah, eu não me preocupo com nada disso. Mas a eleição Porque ele teve para... mais voto do que o capital político dela. Eu não me preocupo com isso, porque eu acho que cada eleição, ela é uma eleição. Claro que é um indicador, né, para nos levarmos a uma condição, não vou dizer de medo, nem de temor, de nada disso, mas de nos deixarmos numa situação de alerta. Claro que a gente não quer perder o Porque, município. veja bem... Né? O nosso veja- grupo ele não quer perder o município Claro, veja bem. e tem a condição de se disputa- manter. A disputa para governo do estado, depois de tanto tempo, foi pro segundo turno. E não foi uma vitória. Foi, Foi realmente. 0,5%, foi pau a pau, foi aquela coisa... 480 mil votos de diferença, É né? aqui assim, ó, 4 Acirrada. cidades e a coisa mudava de situação. Então, Neto assim, perdeu no detalhe e Jerônimo ganhou no detalhe. é, perfeito, é exatamente isso aí, é essa a conversa, é desse jeito. O Jerônimo, justiça seja feita, era um personagem que nem todo mundo conhecia. Você conhecia já Jerônimo? Teve um trato, já teve alguma relação? Não, eu ouvi falar de Jerônimo há uns anos atrás, quando um amigo meu, efetivo do Estado, professor, efetivo meu do Estado, precisou de resolver alguma coisa nas carteiras que ele estava afastado, passou 2 anos afastado, uma licença para estudo, né? E precisou retornar e teve alguma dificuldade que não me recordo a memória. E nessa dificuldade eu procurei, né, as minhas relações no Estado para tentar ver o que poderia ser feito. E naquele momento eu ouvi falar de Jerônimo, que era uma pessoa acessível, coisa e tal, papapá. Foi aí que eu ouvi primeira vez falar em Jerônimo. Ele nem imaginava, talvez, ser candidato naquela época. Então, a partir daquele momento... Ele plantou um bocado de sementinha aí. Sim. Eu já não sei. Quem conhece sabe que tem uma escola do governo do estado plantada É. nessa Agora Bahia foi algo toda aí. sigiloso, que eu não sabia quem era Jerônimo. É, mas ele Muita fez muito gente. trabalho. Ele fez muita obra física na pandemia. E essa Obra entrega- física na pandemia. Escola.
Escola. Eu vi escola estadual, eu fiz campanha de prefeito há 2 anos atrás. Eu vi escola estadual que poucas escolas particulares têm. A exemplo das Em nossas duas municípios com aqui. 10 mil habitantes. Certo. Sim. Escola estadual. Escola estadual. Que você não vê um colégio Mendel, que você não vê... A estrutura da escola. estrutura. Não é escola militar, é a escola do Estado. Do Estado. Estado. Do Do Estado. Eu visitei uma em Venceslau. Uma estrutura mega Exato. estadual, mas era militar. Mas E era uma não é- estrutura. E não é à toa que absurda. alguém começa a construir há 4 anos atrás uma escola. Não, mas ele não era o nome, dessa não. em várias cidades. Não E vai a- me convencer que ele era o nome do bem, ele não é. E aqui tem 2 importantes escolas que vão ser entregues agora, né, com investimento. E 2 escolas Grande, o Septic, meu né? Septic e uma em Portão, que eu vou dizer a você, eu fui visitar as obras, né, com a prefeita uma determinada, um pouquinho antes das eleições, e eu fiquei assim, estarrecido com a estrutura da escola. Que coisa linda, escolas modelo realmente. Aonde, menino? Uma logo aqui, próximo da gente, no centro, e uma em Portão. Eu quero ir com você nessa escola. Quer Quero. visitar? É. Você vai Ah, o ficar... Septic já tá quase pronto. É. Eu quero conhecer esse lado de Lauro de Freitas, porque a gente quer entender. Eu, pelo menos, quero entender. Existe o lado, né, que a gente vai jogando na política, mas é bom saber e ver de perto onde é que o Bom ver município funciona. está. É bom ver o que funciona, né? É bom ver o que orçando as funciona, porque coisas. tem muita coisa que é reclamação, é parada. Tem muita coisa, é buraco, é não sei o que. Assim, muita A questão do reclamação, é buraco, bom ver nem o eu que quero funciona. falar com você. Vamos falar do pessoal que Não, tá não tem com- buraco, não. Não cuida disso. Não vou fazer isso com ele. Ele é educado, Não fino. cuida disso. Ele é secretário de ficar cuidando de buraco. O cuida disso É o secretário que social. não É, o social. Não é segurança nem O infraestrutura. Boiama botou uma pessoa que não tem na equipe dele, uma pessoa fina. Você não vê assim. Na maioria dos Se militantes do todos PT não é se assim. todos fossem assim. É o pessoal Se todos arrochado com fossem. aquela camisa assim, polo, diferente. Ele não, porque ar-condicionado, Zé Rafael. Não é possível um negócio desse. Aqui é outro nível. Outro nível. Nem parece que é secretário lá de Esse frente. perfume importado veio de algum Gostou? lugar. Esse veio de fora, viu? Paguei de 12 vezes. Ah! Eu esperava que você dissesse que foi Boiama que deu de presente. Não, mas se ela me der, eu ela quiser. aceito. Aí, ó. Lógico. Errado você não tá. Errado ele não tá. Pois bem. Quem não gosta de ganhar um bom perfume, né? Pois Ou é coisa boa. Perfume tem seu lugar, né? Tem. Quer dar um presente a alguém, você não erra. Perfume. Dá um bom perfume. Ah, mas perfume é muito particular. É, porque se for perfume Mas é muito bom doce. ganhar um bom perfume. Mas se você tem uma relação com aquele personagem, você já vai percebendo Não, mais ela ou menos o consegue te dar seu perfil, né? perfume. E você também consegue, porque você já convive. O perfume dela é único, até hoje eu não descobri qual é o perfume dela. É um É perfume mesmo? cheiroso, ela só usa aquele perfume. Eu sei qual é o perfume. Eu não posso falar. Mas é isso. O que você enxerga aí para esses desafios aí dos próximos 2 anos? Eu acho que tudo bem, é um ano eleição, um ano gestão. A gente vai ter um ano, entramos agora no ano gestão, mas o que você enxerga aí, o cenário de Lauro de Freitas e como a gente vai encarar isso aí e como a cidade está se preparando para isso? Como eu disse, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Você Eu ainda permanece mais 2 anos aí na secretaria? até abril de 2024, tenho mais 1 ano e 3 meses aí, É né? agonia, viu? É 1 ano e 3 meses. Eu já reuni a minha equipe e disse, olha, nós só temos 1 ano e 3 meses. Para ser sincero, nós só temos 1 ano. Porque os 3 Quantas pessoas meses, tem na sua equipe hoje que você coordena, pessoalmente? servidores gerais, Não, sua equipe, essa sua equipe que você falou aí. Temos um ano... aí eu chamei as diretorias todas, né? Todos os departamentos da Que secretaria. 20 pessoas? Menos. Diretoria nós temos menos, né? 10. Mais Onde é que 12. estão esses 12. funcionários da prefeitura que Mais falaram que tinham 12. 21 mil funcionários? Quando Débora falou, eu Na eu secretaria assustei. dele não tá. eu Você já viu assustei. que ele só tem Quando 12. Debinha falou, você tem 21 mil funcionários. Eu fiz, onde é que senta? Onde é que tem computador para isso? Chega, quantos funcionários hoje tem na prefeitura toda? Eu não sei lhe precisar isso, Paulo, né? Mas para as secretarias que eu tenho mais relação, eu vejo que é um quadro necessário para a função. Se hoje me perguntar assim, Tito, você precisaria de novas contratações para a sua parte, ou também para não ser leviano e falar da parte de outro? Se você me perguntar o que eu tenho hoje, nós tocamos. Mas se eu for ampliar hoje um equipamento amanhã, eu dentro do meu quadro não tenho uma pessoa para transferir, para dizer assim, eu tenho em excesso. Você entende? Eu não tenho um porteiro para dizer assim, eu posso tirar daqui e botar ali. Eu não tenho uma recepção para chegar ali e botar ali. Eu não tenho um administrativo. Mas Perfeito. existe um desequilíbrio, não sei se você vai se sentir confortável para falar. Existe um desequilíbrio, secretarias com mais e outras com menos? A depender da função da secretaria, claro que tem secretaria que é obrigatoriamente Tipo da saúde, tem muita saúde, gente. educação. O que eu acho é que pode acontecer em alguns momentos é nessa engenharia a gente escolher
personagens para estar em um espaço em detrimento de um espaço que precisava de uma outra mão de obra, e aquele outro espaço talvez pudesse ser feito outros tem uma coisa muito essas questões de peculiar. gestão. Você entende? Sim, Se sim. você me disser assim, Tito, hoje você contrataria para quê? Eu vou contratar alguém para um serviço que eu preciso ampliar, né? Que tipo de serviço você acha que é interessante ampliar no município? Nós Porque há iremos- necessidade de ser ampliado. Nós iremos ampliar, né? Agora, nesse ano de 2000, nós trabalhamos com instituição de algumas políticas públicas importantes no município. Precisa ter né? conhecimento. Eu, inclusive, digo a vocês que trabalho muito em cima do meu plano, do meu PPA, daquilo que nós estabelecemos do nosso plano plurianual. Tudo que eu estabeleci no meu PPA, eu rigorosamente tento cumprir ao longo do ano, né? O que está previsto lá para 2021, 2, 3, 4. Eu digo a você que a gente está conseguindo executar mais de 80% do que eu estabeleci como meta. 2021 só não entreguei um equipamento, 2022 só não entreguei também um equipamento. O restante, tudo que eu me propus, nós entregamos. E que eu já estou agora entregando em 2000, inicio o primeiro semestre entregando os 2 equipamentos que eu não consegui entregar anteriormente, né? Apesar de financiamento, de investimento, a mãe já se prontificou a fazer esse investimento agora, então já entrego em junho esses 2 equipamentos. Então, respondendo, concluindo a resposta, Paulo, eu fico muito tranquilo com relação a esse futuro da nossa cidade, porque você incluiu a questão dos servidores, mas eu fico muito tranquilo com relação a esse movimento para o futuro da cidade, porque eu tenho um ano, né? Reuni minha equipe e disse, nós temos um ano para trabalhar, para consolidarmos, para chancelarmos aquilo que nós, né, já fizemos. Nós já mostramos que sabemos fazer gestão, acho que nós provamos isso para Lauro de Freitas, né, nossas habilidades técnicas. Eu agradeço aqui a oportunidade e a sua audiência para agradecer a minha equipe técnica que assim veste a camisa. 20 seguranças ali, fortemente armadas. Agradeço muitíssimo essa galera que fica comigo aí dia e noite pensando em como fazer para o povo da nossa cidade. E se nós trabalharmos e conduzirmos a nossa gestão dentro desse viés e não atropelarmos os momentos, nem as fases, nem o momento que é de gestão em detrimento do político e vice-versa, eu acredito que o final disso é o sucesso. Está fadado ao sucesso. Queira quem quiser. Eu sei. Queira quem quiser. Eu sei que Quem não você, quiser que eu chore. sei que você é uma Chore. pessoa bem e tem o controle disso. Você tem mais ou menos uma média de quantas pessoas você atendeu desde aquele seu começo, lá daquele seu trabalho político? É muita gente. Nós temos esse indicador. Eu né? sei que você Porque tem. tá- Eu sei que você cada tem, porque você controla isso. paciente que eu Uma atendo- maneira você foi longe. Mas é. Ó o cavalinho rindo. Ele faz. Ela não tem, não. Ela tem, esse sim. atendimento. Se você perguntar a ele, ele sabe quem ele atendeu em 2015. Eu guardo já meus, atendeu eu máximo guardo, uma vez? 2014. eu guardo ele meus tem. primeiros pontuários Exato. Ele até o tem dia esse de hoje. atendimento. Pontuários? Tudo Tem de este pessoa. controle. Era aquela Desde fichinha 2014, pequenininha que a ele gente tem lá a tira. Eu fichinha tenho da tudo. pessoa que atendeu. tenho Essa tudo, eu pessoa. guardo. Você clinicava desde o... Do... Eu trabalho dentro da ortopedia, né? Então, agora a gente tinha uma equipe, tem uma equipe de pediatra. Hoje mesmo chegaram amigos psiquiatras para trabalhar conosco. Eu quero lhe ajudar no campo Tamo da precisando. psiquiatria. Se quiser, eu trago. Tamo aí. A gente Chegou na cidade de Santos, até Lauro de Freitas. Pois. Lauro de A gente Freitas, tem uma equipe Bolsonaro não quer de pagar no médicos psiquiatra, que nos aquelas ajudam, coisas. amigos que ligam assim, Tito. Mas eu isso é quero lhe projeto ajudar. de Tito ou É projeto projeto de de secretaria? É Tito. Tem uma noção. Tito. E ainda tenho que me Fala de um dividir número entre o aproximado. projeto de Tito e o projeto, né, de Tito gestor. Mas hoje nós temos aí, só nesse de 2021, entre 2022, entre procedimentos e atendimentos, a gente tem mais de 3 mil pessoas já atendidas nesses 2 últimos anos. 2 últimos anos. Isso é óbvio que Existe, você já tem um eleitorado muito Tito, maior. existe uma transversalidade entre os secretários de troca de informações, Nós, de trabalho em nós conjunto. trabalhamos muito Eu isso. cito às vezes... Tem algum excluído do grupo do Eu Zap? cito às vezes que em algumas Não tem? secretarias não, Não, há, pode falar, não há pode falar. essa conversa. Eu gostei não do seu existe jornalista. essa- Edson. Eu vou dizer, Como é que funciona? dentro da sua transversalidade é secretaria? algo difícil. Transversalidade, inclusive, para mim tem que ser trabalhada. Se eu fosse um gestor macro, eu trabalharia a transversalidade com um personagem que fosse técnico. Você entende? Eu contrataria alguém, chamaria alguém para ensinar
aos meus entes o que é uma transversalidade. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de trabalhar na transversalidade porque não entende o que é a transversalidade. Fale aí pro afegão médio. O afegão médico que tá assistindo também. Pra ali, ó. Pra ali, ó. Fale. A dele é de O lá. que é a transversalidade? Trabalhar Então, em transversalidade. É a importância de todas as partes se comunicarem, A de todos comunicação. os eixos se comunicarem e Então, isso garantir não fluidez da gestão. Então, não isso é não que não existe. existe, mas ela é muito difícil de ser trabalhada na prática. É difícil em qualquer espaço. Porque tem alguém que quer mandar mais que ele pode, né? Não, eu não diria que é necessariamente isso. Não é por conta de um jogo de vaidade, não é por conta de que alguém quer se sobressair mais. É porque eu acho que as pessoas às vezes ficam tão preocupadas com as suas atividades, né? Com as atribuições daquela pasta, ou pelo menos atribuições prioritárias, que esquece que em algum momento eu tenho que lançar mão do que você faz para garantir a fluidez desse processo de gestão e garantir, sobretudo, que o usuário, o beneficiário, o munícipe tenha os seus problemas resolvidos. Você tá Então, ouvindo, acho que a né? gente se envolve tanto com aquilo que é nosso, que às vezes de uma forma amiga, parceira, seja lá o que for, esquece que eu tenho que botar um braço aqui nesse colega para a coisa fluir. Você entende? Então, acho que as atribuições do dia a dia de cada pasta, que são muitas, sufoca de modo tal que a gente tem dificuldade de parar aqui agora, todo mundo dizer o que é transversalidade. Quantos coleguinhas tem no Como grupo? vamos fazer isso acontecer? Quantos coleguinhas Esse tem no grupo de grupo? WhatsApp, Esse né? grupo grupo seu. de secretário. Lembrando que você é um dos administradores, com certeza. Não sou não. Não, quantos tem lá no grupo hoje? Tem uns 20 e poucos. Não, peraí, pô. De secretária. 20 e poucos. 20 e poucos. Tem algum excluído? Não, todo mundo lá é de igual modo valorizado, Isso, Márcio. reconhecido. Tem algum que fala demais, fica mandando meme, aquelas coisas da Eu acho glória que hoje, Deus está aqui. Não, sabe, porque é bloqueado pra esse tipo de coisa. A gente fala, quando alguém se excede, Tá vendo? Tem. Até Mas tem um moderador do grupo. Tem um moderador. agora o que menos falo sou eu. Eu não tenho dúvida Eu só disso. me posiciono, né, quando eu julgo necessário. Agora vem cá, você Didático. meio que tratou assim, não, pode ser que eu seja candidato, mas estou bem na minha pasta. Agora, se o Vidigal vier candidato, você apoia? Quem foi com esse um aí? Fizeram um aqui nos bastidores, viu? Mas o Vidigal também é queridinho, vocês estão no mesmo grupo. A lógica seria essa. Da vez passada, a Moema colocou o vice, né? Que era João Oliveira. A lógica de 2012. Nós vamos fazer uma Seguir lógica. a lógica. Vidigal é um amigo. Esteve aqui, conversou com a gente e disse que tá pronto para o negócio. Vidigal é um amigo. Inclusive, a última ultrassom da gestação de minha esposa que fez foi ele que precisava programar o parto, não achou o médico que fazia, foi ele que fez. Eu gosto muito. Muitos anos trabalhou aqui com minha mãe, coisa e tal. Tem uma história. Então eu você gosto. apoia? Não tô dizendo isso, não. Eu é um amigo, tá? Mas a gente precisa ouvir a rua. O que é que a rua vai dizer? Se a rua me disser que quer... Se a rua tá lhe pedindo no prefeito. Não, peraí. Mas tem as pesquisas, Ari. Ai, meu Deus. Quebra-cabeça. A rua tá pedindo. Não. Jeito. Da de rua. Entendeu? O modus Tem que ouvir a operandi rua. da política que ele participa hoje não é de ouvir rua. Jerônimo foi eleito por ouvir rua? Não, porque o partido decidiu que tinha que ser Então fulano. você tá dizendo que Moema vai impor um Mas eu tô candidato, dizendo, eu tô dizendo que Moema é democrática. Ela vai ouvir. Eu acredito Ela- muito Juca que chegou ela aqui, deu... Ela chorou, não vai inclusive, ruizar. debaixo do ponto de ônibus, chovendo, pra fazer o vídeo e dizer que tiraram a secretaria do rapaz porque teve algum estranhamento lá. Quem é o rapaz? Decinho. Decinho. É Decinho? Porque ele Tô foi falando agora, revocado, me aí confira. Estão recolhendo, estão segurando o recurso lá. Os na secretaria. recursos. Disse que o negócio lá é mais duro. Moema não tá tratando ele como ela trata Tito. A gente vai ouvir ele. Eu vou Foi trazer Juca que Decinho- disse, não vamos foi trazer- o Juca? Vamos trazer Teve Decinho, aqui. vamos trazer Chama a Decinho Juca aqui pra que. Decinho vem? Decinho vem, você vai. Ai, a Semana Decinho que vem. Já tá marcado. Tito não sofre disso, graças a Deus. Claro, você é querido. Tito tem argumentos mais... Né, tem argumentos Consolidados. importantes, Diga né? o teu trabalho. Mas eu diria que... Mas Tito tá com medo não, que não, o nome não é medo. Tito tá cauteloso Vou responder pra se eu não dizer que apoiaria. é pré-candidato a Vou prefeito. responder. Ele apoiaria. Existe um, Ele é amigo. existe um sentimento meu de ser... Aí você me pergunta, existe um sentimento seu de Existe ser um sentimento candidato? seu de ser candidato? Eu vou dizer a você, se eu perceber que dentre os nomes postos não vai cuidar da minha cidade, Você vai entrar pra briga.
Eu E se a vou- rua pedir? E se a rua pedir, Que rua aí pedir? eleva... pedido. Que rua pedir? Aí a gente eleva ao A gente quadrado. sabe como Você é um é. cara bem Se Moema jeitoso, quiser. você é um cara jeitoso, tem articulação. Você acha que é possível, Tito, conseguir conciliar e acabar com essa briga, essa confusão? Fala assim, vamos tentar chamar um nome único aqui pra cidade. Jacques Wagner, E de vamos repente, juntar opinar sobre todo Lauro de mundo. Freitas. Já pensou? Vamos juntar Aí todo vai ser mundo aqui pau. pra lançar uma candidatura forte Eu acho e acabar com essa que briga. o PT vai querer lançar um candidato. Vidigal, né? Por quê? O PT ganhou União, o PT ganhou Estado, vai querer Ó, o pessoal, o senhor tá apoiar o revoltado com candidato de um Vidigal. outro partido. Na minha avaliação, não vai querer. Vai ser Vidigal? Eu não sei. Não sei, eu senti Agora, eu não quero. eu, Tito, coloco meu nome à disposição. Coloco, sobretudo se eu perceber que os demais personagens têm essa dificuldade. Mas Eu não de tem outros reunir o personagens, grupo. só Tem um bocado. Vidigal, você. Tem um bocado aí. Quem mais me diga mais Tem um bocado triste? de prece. Tem um bocado de prece? A De produção prece. tá me alertando Tem aqui sobre outros. certas coisas. Só que essa candidatura Tem coisa que eu não posso precoce falar. desarmoniza o grupo, Luma. Aham. Entende? E a própria Desarmoniza o presidente grupo. da Câmara, que já foi colocada também como... Aí tem a presidente da Câmara, Nádia. tem o Vidigal que você me contou que quer ser. Ele veio aqui e disse. Mas Vidigal é Não, natural, Vidigal ele é disse, vice-prefeito, Vidigal disse. né? Um candidato E o pré-candidato secretário, natural. e o seu O processo é coleguinha. natural. E o seu coleguinha César também. É? Você não quer ser candidato? César quer ser candidato? Não quer? Quer César. Não é o grandão? Eu preciso ouvir dele. Eu não não precisa ouvir. Precisa Não, ouvir a mas ó, boca dele. César não é aquele que tava gravando vídeo com mãe, mas de repente ele não acertou falar um negócio, aí volta pra gravar. Não teve aquele negócio? Foi. É esse é o César, né? Teve Ah, isso. tá. Calma, Eu na sei que... internet me manda esse vídeo aí que eu não Tem conheço, não. sim. Tem? Eu Eu não vi recebi Eu não vi isso. esse vídeo, não. Não tem? Tem sim. Aí Tem? estão tentando gravar assim, não, volta, é Moema com mais traquejo que Moema, já tá acostumado a falar. Aí ele meio que se perde num negócio assim, daí porque ele fica tenso do lado dele, fica nervoso. Ele fica segurando a mão assim, que nem Totinho segurando ali, ó. Segurando assim, ó, nervoso lá de Moema. Você não, você ia falar plenamente. Eu tenho certeza disso. Alfineza, não. É, a fineza. Agora o rapaz. César, secretário de saúde hoje, né? Seu coleguinha do grupo de zap. Tá lá. Diz que vem. Ele vai vir com certeza. Vem? Eu acho. Ah! Ele é. Mas é do Vamos partido conversar com ele, dele. então. É do Vamos meu conversar. partido. É do seu partido? Como é que Então fica você essa vai con- ganhar. Essa conversa aí. Dele você ganha. Como é que tá o partido? Como é que tá o Se, ó, partido se hoje? foi ele. Como tá o César. partido hoje? Peraí, lá? peraí. Se foi ele, César, ele ganha. Ele ganha. César chegou outro dia. Não, nada contra, Ele é mais bem César. articulado, né? Meu pai. Olha Mais bem isso. articulado. Mas César também fica elegante. Fica elegante? Sim. Então vamos Ele esperar, é, César. ele é chegar. um político de muitos mandatos, né? Tem um histórico. Tem um histórico dele dentro Agora da é de- cidade. a base dele é dentro de Tinga e Tá você em Tinga também. também. Não foi um bom secretário de saúde. Eu posso falar isso. Eu não gostei. Durante a pandemia eu não gostei. Tá aqui, nenhum governo do mundo tá preparado para viver uma pandemia. É verdade. Entendeu? Ninguém Então, tá assim, preparado. talvez o erro não foi dele. Foi da digníssima Moema de botar alguém que não tem uma preparação para pegar o secretário de Estado de Saúde da Secretaria de Saúde de Lauro de Freitas. É o meu ponto. Porque assim, a gente tá vivendo uma pandemia, região metropolitana de O Léo Salvador, Prats fez um bom circulação, não sei. Deixa ele vir me contar, eu não acredito nesse negócio. Não Deixa ele acredita, vir, não. Deixa ele vir, não, Você não leva acredito. muitas coisas pro coração. Ah, eu levo pro coração? Faça o coração. Tira esse homem daí. povo. Aprenda a Bom, amar. Mas então, dentro do PP, como é que tá arrumado o PP hoje em Lauro de Freitas? Essa história toda. Como é que tá hoje? Como é que ele tá configurado? Com quantos secretários tem hoje na base da prefeita? Com os vereadores que estão lá, como é que eles estão? Existe uma Como é que tá unidade essa história? interna nossa, né? Graças a Deus existe uma unidade interna dos integrantes do partido, pelo menos aqueles que têm mandato ou que estão à frente de secretarias, né? Eu, a vereadora Aline, vereador Locha, o Nossa, é o secretário... primeiro mandato. É, Ah, então não dá pra fazer. Nossa, teve quantos votos? Não dá, não. acho que foi 400 e pouco, né? E quer vir candidato a prefeito? Não, eu digo do estrutura hoje, partido. Ah, tá. Ia dizer, pô, velho, tá César, passando hein? César. Então, assim, o partido ele tem uma unidade, a gente dialoga muito. Naturalmente, tem as divergências que são salutares, são importantes, Tem que mas ter. em algum momento a gente encontra
um denominador. Hoje, dentro do partido, a gente discute, já paramos como pauta para falar assim, olha, as eleições de 2024, não desta forma. Claro que em algum dado momento a gente acaba dialogando a respeito, mas de forma ainda muito, muito empírica, muito solta, muito isolada. Não paramos, conjecturas, não paramos para estudar isso. Ainda não sentaram. Ainda não sentaram para Tão conversar demorando. com o Cacá. Então com alguém vai Leandro. decidir por demorando. vocês. Essa reunião ainda Então não alguém aconteceu. vai decidir por vocês. Ainda não A aconteceu. reunião Vai. de final de ano não teve. Ainda Vai não. ter alguém de lá de cima, estilo Jacques Wagner. Mas a gente tem que entender Que vai chegar e dizer, lá de Freitas, eu quero Tem que falar de entender que os personagens que permanecerão dentro desse contexto, tem que entender qual é o sentimento da estadual. Você acha que pode ter alguma mudança no PP ou o caminho é natural? Eu gostaria muito que o PP permanecesse na base, né, para o pleito de 2024. É o meu sentimento, é o meu trabalho interno dentro do partido. Você tem interesse de sair do partido? Eu não tenho interesse nenhum de sair do meu partido. Me relaciono bem com os integrantes do partido. Do ponto de vista ideológico, me identifico com o partido. Então, hoje eu não tenho nenhuma razão para... né? No Instagram. A razão Hoje é o maior partido de Lauro de Freitas, né? Qual é o partido? De base de vereadores. hoje é um dos maiores, se não maior, um dos maiores, Não. né? Entre PT. O PT tem quantos vereadores? 4. Agora 4 de janeiro. Ah, tá. Jânio pronto, saiu. Ah, tá. Então tá ali no segundo, Isso. na segunda colocação. Então já tem um diálogo muito bom com O todos segundo eles. é o PL. Era PL. É porque também deu uma... Eram 4, agora são 3. acho que Não, essa- 2. Débora PL. saiu. PL Fez 4 vereadores. Fez 4, agora são Fez 2. quatro, isso, esse caiu. Mais Flor 2 saíram, e- não foi? Isso. Só ficou Flor e... Só ficou Flor e Almir. César da Lindóia. Da Lindóia. Almir foi pra onde? Não tá não? Ah, me foi pra... Almir Hoje já é- virou, já virou Só dela resenha sair. interna. E eu não sei de quem eles estão falando. Esse é o tipo de coisa que acontece no grupo do Zap que exclui a pessoa. Porque ela tá sem saber quem é o Zalmin, Mas quem é enfim, o PP tem uma harmonia boa, está alinhado com o Moema, graças a Deus, todos os integrantes, um bom alinhamento com a prefeita, e eu espero que isso permaneça para que nós não tenhamos problemas, né, ou necessidade de arrumar personagens em outros espaços, em outras legendas para o futuro. Tá bom, você ganha de César porque você foi mais votado, não é isso? Tu quem Você dizes? tá perdendo. Tu quem diz e o quê? Pode tirar aí segunda forma de conjugar esse verbo. Diga, então, são os números. Números não mentem, né? Exato, Dizem, né? então você ganha na prioridade. Aí fica você e Vidigal, agora você que só tem ele e Vidigal. Mas tem mais gente aí. Tem mais gente Não. disputando, o processo tá disputando. Da gestão atual, pô. Ô, gente, Tem. e a presidente da Câmara? Tem a presidente Não, a presidente da Câmara, não. O que você acha dela? Não. Ela se perde nos papéis, às vezes, lá. Tem muita coisa pra ela administrar. Ali não dá. Não dá. A não ser que seja muito chegada de Moema, ela queira fazer um puxadinho. Ficar muito na cara. Se Moema, Tito, Ela não vai fazer fizesse isso. um seguinte convite. Vamos lá. Você é meu candidato a prefeito, mas você tem que vir pro PT. Você tem que ir pro PT, cara. Você descartaria a Você- possibilidade? Não descartaria, não. Você não descartaria? Claro, a Você articulação é estaria no PT. disposto a compor e... Não descartaria, e- não. Porque eles não devem abrir mão de... Agora você vai assim, elegante pro PT? Tô comprando umas blusas vermelhas. Vai É, estourar, tá comprando? vai Tem que estourar. deixar a barba crescer. Tem que ficar falando rude. Tem que ficar aquela coisa, você toma banho direito, é uma coisa bem diferente. Ah, você entendeu? acha, É, porque você tá no grupo de semi-neto aí. Você tá na galera arrumada, é assim. Menudo, Eu né? não acho, não. Tá arrumado, cheiroso, isso aí Tem muita não. gente elegante no PT. Quem, menino? Tem muita gente aí elegante. Muitos Olha, deputados a primeira que dama tava assumiram. coçando as partes íntimas no dia da posse. Você espera elegância de um negócio desse. Todo mundo viu. Eu não Foi vi rede isso. nacional. Você quer elegância? Você não viu? Eu não vi, não. A primeira dama não disfarçou, levantou o vestido assim, a galera, meu Deus! Aí virou uns memes, né? Porque sabe que no Twitter. Essa Luma assiste tudo. E né? ela Só carregando eu o não- cachorro. na internet, Não, Luma viu. gente, ela carregando o cachorro e se coçando. Eu falei, o que é isso? Que figura de primeira dama de Twitter. Mas enfim, Eu confesso que não você vi. continua limpinho, assim, arrumado no grupo lá que você for. Claro, com certeza. É isso aí. E você incentiva seus colegas também. Não Ó, perde- galera. Não perde essência. Não Não perde perde, essência. não perde. Não perde essência. Ficar bonito. O importante
é você ser o político. O importante é de você botar sua cara A imagem é tudo, meu amor. Pois é. Não venha não, porque essa primeira imagem dele você vai guardar pra sempre na vida, ele arrumadinho de azul. Se ele você viesse vai- desgrenhado com as camisas assim, e com aquelas barbas, com o pessoal, um visual sujo, você ia dizer, meu Deus, isso é um secretário da cidade, Laudi. Você ia ficar com nojo, até dar um copo pra Eu ele. tô achando que você quer um prefeito elegante. Assim, né? Eu tô achando que você tá querendo. Eu gostei do grupo Ó, dele, eu ó, olhei, eu tava esperando ele no União Brasil. Não vou Esse mentir. voto você ganhou, viu, Tito? Eu tô achando. Pronto, já viu? tô feliz. Mais um, viu? É, tá Vou vendo? ganhar o de Ari. Vai ganhar, O de você for Paulo pro tá mais PT. fácil. Maravilha. Paulo tá mais fácil. Olha, Farei o esforço até de transferir o título. Aí, ó. não chore. Volto a voltar em Lauro de Freitas. E Tatinho? Tá. Vou conseguir o outro dele? Sabe? Precisa conversar bastante aí, hein? Ali é conversa da assessoria, com o pessoal jornalista. Após esse candidato. Seu jornalista tá dizendo, Tito, meu Deus, esse meu nosso Deus, tempo, não. Nosso tempo. Aí que falou 1 hora, a gente acabou abusando um pouquinho mais de pouquinho você. mais. Ari, tem mais alguma pergunta? Luma, mais alguma pergunta Não, aí? Ou tá aí é só tudo isso mesmo. tranquilo? Vamos manter o Não, look. vamos manter. Vamos manter. É, vamos manter o look, minha Tito, querida. muito obrigado. Eu que agradeço, Por você meu poder amigo. contar essa história e você poder mostrar um pouquinho para as pessoas. É pouca gente que assiste, mas algumas pessoas vão assistir e vão poder conhecer um Tito diferente, uma pessoa diferente do que outros terceiros falam, como você falou aí, que falavam da prefeita e você quando conheceu era outra situação. Ai. Do mesmo jeito acontece com você, falam de você. E essa é a arte quando da as fez uma pessoas boa gestão. De percebem, conversar, conhecer de perto, verdade. né? Para poder ter legitimidade para falar, né? Exatamente. muito, muito feliz, continue assim e E esse retorno aqui 2023 com o pé direito. Quero agradecer também a sua presença, dos meus companheiros Luma, Paulo, Ai, vocês vão me Totinho, desculpar. Ari e o menino novo ali, que eu esqueci o nome. Caio, Vocês vão me desculpar, viu? mas a Obrigado produção vocês. pediu pra eu perguntar sobre. Integra Jovem é um projeto seu É. que tá desenvolvendo lá de Freitas. Antes de você ir embora, ele pode falar disso depois. Então pronto, encerra. Encerra. Vou falar rapidamente. Dentro de todos Fechar os com eixos chave que de nós ouro. escolhemos para atuar de forma prioritária, estava o eixo da criança e adolescente. Nós criamos alguns programas, Integra Jovem, Capacita Jovem, mais recentemente o Integra Jovem, que é um programa que se assemelha ao Cadente Mirim daquela época, né? Talvez Paulo e Ari conheça, mais ou menos dentro daqueles moldes. E já foi um sucesso tão grande, tão absoluto, de modo que as famílias e as mães me param na rua, pelo amor de Deus, quando é que vai ter a próxima edição? A próxima edição já está aí prevista para março, já vou Como é esse anunciando aí. projeto? O que é que tem no projeto? Ele consiste em um processo seletivo bastante criterioso, né? Existe uma prova objetiva que é aplicada, depois uma avaliação social e em seguida uma avaliação psicológica também. A partir daí se tira uma média desse aluno para que ele possa adentrar nesse programa. Esse programa consiste em 4 principais eixos de ensino, digamos assim, de metodologia. A metodologia de trabalho, inclusive, é a metodologia moderna de ensino, não é essa tradicional. A gente trouxe a perspectiva da metodologia ativa de ensino, que eu fui para São Paulo estudar uma certa feita para trazer para a universidade aqui, e aí eu trago isso para dentro do programa. E ele funciona em que espaço? Existe uma bolsa que esses alunos ganham, Bolsa, roupa isso que é eles interessante. ganham, O né? projeto Neogibá que veio pra cá tá dentro do Integra? Não, o programa Neogibá foi É algo, outro. é outro. É Foi- do governo do estado. é do governo do estado, nós implantamos um núcleo aqui, né? Neogibá. Do Neogibá aqui. Isso é muito importante para Muito, educação e é desenvolvimento. formidável. E o Neogibá, cara, quem conhecido idealizou internacionalmente. quem idealizou o Neogibá vir para cá, claro que foi Mãe Magra Macho, teve a participação grande do social, como tem na execução, tá dentro da nossa estrutura, né, de espaço, coisa e tal, enfim, tem uma participação grande também da educação, muitos alunos vêm de lá da educação, mas a primeira apresentação com 3 meses que eu assisti desse menino, 3 meses de aula que eu assisti desses meninos, nos 15 anos do Neogibá da Bahia, que foi lá no núcleo de Queimados, é emocionante, não tem quem chore. Fizemos imagino. aqui agora no Natal, na praça, que já tem o que, 5 meses, 6 meses está fazendo aí. É emocionante, é coisa maravilhosa de se ver. Então, o Integra Jovem veio para marcar, eu acho que ele já se Funciona configura. onde esse programa? O primeira turma, ela funcionou na Unime, fizemos uma parceria com a Unime. A segunda agora está funcionando no IFBA, mas nós já estamos montando a estrutura própria para a partir de março, a próxima turma já Já ficar executar livre. 100% Fica a nossa fixo. estrutura, para não É, ficar nessa certo. dependência. Agora tem professores de todos os lugares que você puder imaginar. Eu imagino. É formidável. Que Depois envolver a educação e a juventude está eu sendo convido. válido. E é uma metodologia de trabalho com viés para o mundo do trabalho.
né? Não é semelhante ao ensino convencional, é preparar esse jovem para o mundo do trabalho. Principalmente nessa situação que a gente está Principalmente vivendo, pós-pandemia, nesse que o contexto. índice de pessoas com depressão, com ansiedade aumentou. Exatamente. E, inclusive, dentro do programa, nós trabalhamos esse viés da saúde emocional. Excelente. Porque nós identificamos, durante o curso, tivemos uma aula de saúde emocional, e ali nós identificamos algumas disfunções importantes do nosso alunado, e aí nós trouxemos uma psicóloga para dentro do programa após alguns relatos e algumas experiências. Então, assim, a gente está começando a trabalhar a família. Para trabalhar o indivíduo, a gente já está começando a trabalhar O a núcleo família. família. Trata Excelente. Que maravilha. Importante. Excelente. Você acha que eu sou uma pessoa saudável? Para a sua felicidade, eu não sou profissional da saúde mental. Ah, não acredito. Para conseguir fazer uma avaliação mais criteriosa. Façam comentários aí embaixo da página. O que vocês acham? Eu acho que... Eu gostei de você, cara. Eu gostei de você. Que bom, Eu fico gostei. feliz. Eu gostei. Tito, o espaço está aberto. A hora que você quiser vir, voltar aqui. Você já tá levando a caneca. Volte Vou levar. logo. Que bom que eu ganhei a Galera, caneca. Faz a caneca. selfie depois do Instagram e marca a gente. Vou fazer Não, a agora. selfie com a caneca. Se quiser fazer a reunião do PP aqui no Liga da Exato. Política, não Pode, tem problema, a gente vocês- bota mais cadeiras Não tem e problema, fazemos se a você quiser trazer reunião. todo porque mundo ninguém- do PP. Eu acho que a gente Acaba de deveria fazer fazer essa um conversa. podcast Ninguém assim. vê. Gostei Gostou? dessa proposta para falar a questão partidária. Bora, eu acho. Bora. Ninguém vê. Ele quer Agora, quebrar o tá pau. É isso. Ele E a quer gente gosta, a gente guerra. gosta da Não, treta. vem. É sim. A gente promete que vai ficar Pode vir. quietinho, só Então, perguntando pronto. César, dúvidas, assim. vem conversar com a gente, Vem, César. vem, Grandão, grandão. mas você cabe aqui no Cabe? estúdio. Grandão, Cabe. cabe. A gente quer o Cara, grandão, a gente quer o bonitinho, a gente quer o quebra, bonitão. A gente quebra a É. porta, a A gente gente quebra a quer porta todo pro mundo. grandão passar. Cabe, ele vem. cabe. Tem que explicar um monte de Ai. coisa, mas tudo bem. Vai passar por nossa batina. É, aí é. Só a produção liberar eu quero. Calma, é uma reunião de condomínio, De coisa condomínio. Nada que não aconteceria no Nada. condomínio. Tito, o espaço fica aberto. Seus agradecimentos finais e muito obrigado. De forma breve, eu quero agradecer realmente. Eu me senti muito em casa. É um ambiente gostoso, um ambiente prazeroso, é um ambiente de descontração. Então, eu quero parabenizar vocês três, que são os apresentadores, já vou dizer as âncoras do Liga da Política. E que eu acho que vai se configurar, muito em breve, vai se configurar como um dos maiores podcasts aqui do município de Lauro de Fala Freitas, isso, viu? por causa Da Bahia. da ciumeira. Não fala isso. Da não fala Bahia. isso, Não Da Bahia. fala isso, não É fala da isso. Bahia, pai. Eu tenho uns amigos aí que vai me dar uma ciumeira. Vamos Não, mandar não, mensagem. a gente já observa. Se beze, meu filho, ciumeira é inveja. Ninguém assiste, fica tranquilo. Não, continua eu estou certo assim. que vai se concretizar assim, porque a gente percebe a estrutura, a gente percebe o perfil, a gente percebe a expertise, a gente percebe o desenvolvimento e né, nem todo mundo tem todas as ferramentas necessárias para fazer tudo. Então vocês estão de parabéns pelo programa de vocês, que Deus faça prosperar, né? Que chegue nos lugares, nos ambientes, nos espaços que vocês planejaram quando idealizaram isso, que Deus possa estar abençoando realmente vocês nesse novo caminho aí, e dizer que eu também estou à disposição, viu? Para o retorno, para uma próxima oportunidade, e dizer que já sinto vocês como partes integrantes da família Tito Coelho lá do grupo do Maravilha. WhatsApp. Vamos no grupo do Você WhatsApp. conseguiu, viu, Luna? Tá vendo? Tá vendo? Ó, ficou surpresa. Vou marcar vocês hoje no Instagram. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, Luna? Tá feliz, Ó, ó. Ai. Obrigado. E olha que Pedro. hoje ela tá sem efeito do energético. É. Imagine. Vamos lá. Valeu. Obrigado, pessoal.